A minha esposa, ela trabalhava no Colégio Adventista de São Luís, o Casley. E eu lembro que era uma quinta-feira, ela ligou para mim e disse assim: filho, meu bem, o nosso filho ainda não foi vacinado e hoje é o dia da vacinação. E eu estou na escola, então tem como você levar os nossos filhos para vacinação? Porque é um desafio que os pais precisam fazer, né? Meus filhos eram pequenos, e eu tudo bem. Era uma quinta-feira de manhã, eu lembro como se fosse agora. Eu estava na garagem, coloquei as duas crianças no banco de trás, minha filha, meu filho, olhei pelo retrovisor e disse assim: quem é que vai fazer a oração? Daí o Guilherme disse assim: pai, eu oro. Pode orar, filho. E eu lembro como se fosse agora, o Guilherme orou mais ou menos assim: papai do céu, obrigado pela noite, muito obrigado pelo papai, pela mamãe. Sabe a oração gostosa? Agradeço também, Senhor, porque nós vamos tomar vacina, estamos indo no postinho de saúde, mas Senhor, eu quero te fazer um pedido, Senhor, um pedido, que não seja injeção, que seja só as gotinhas na boca, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu dei um sorriso, me segurei, liguei o carro e fui com o desafio, sozinho, levar essas duas crianças para tomar a vacina. Chegando no postinho, eu não sei o que aconteceu, mas a enfermeira eu acho que não estava assim nos melhores dias, sabe? Ela olhou para mim e disse assim, bem firme: pai, senta aqui, primeiro é a menina. A Anne, mais nova que o Guilherme, e a enfermeira começou a me dar as dicas de como encaixar minha filha em mim. Ó, faz assim, começou a me orientar. A enfermeira foi até uma geladeira, pegou lá o conta-gotas, pingou 2 gotinhas na boca da minha filha, foi novamente em direção à geladeira e veio com a seringa na mão, fazendo assim, ó. E eu segurei minha filha e ela cravou aquela injeção na perna da minha filha já abriu a boca e começou a chorar e tal. A enfermeira olhou para mim e disse: pai, agora é o menino agora, o rapaz da oração. Coloquei a Anne sentada ali numa cadeira, ela estava começando a diminuir o choro, e o Guilherme veio caminhando na minha direção, todo se tremendo. E ele sentou assim perto de mim, eu sentia que ele tremia. A enfermeira fez a mesma coisa, foi até a geladeira, pegou lá, conta-gotas lá, pingou 2 gotinhas na boca do meu filho, foi. Quando ela voltou, ela veio com a caderneta de vacinação, fechada em cima da mesa e disse assim: pai, ele é só as gotinhas. O Guilherme arregalou os olhos, olhou para mim e disse assim: pai, Deus ouviu minha oração, pai. Deus ouviu minha oração. E hoje, encerrando os 10 dias de oração, não teve como eu não lembrar desse episódio na minha vida. Uma criança que estava aprendendo a ter relacionamento com Deus, aprendendo a orar, aprendendo a se conectar, aprendendo a chegar no trono de... Aquilo ali foi muito marcante para mim, irmãos. Mexeu comigo, de verdade. Coloquei meus filhos novamente no carro e fui dirigindo em direção à minha casa. E eu disse assim: filho, realmente Deus ouviu sua oração, filho. Deus ouviu sua oração, mas nem sempre Deus vai livrar você das injeções. Nem sempre. Deus vai ouvir a oração, mas nem sempre vai acontecer da forma como a gente quer, da forma como a gente deseja. Mas Deus sempre vai ouvir a oração. Eu quero agradecer ao pastor Fanuel pelo convite de estar aqui com a igreja do Marco. Vocês já perceberam pelo meu sotaque que infelizmente eu não sou dessa terra boa, né? Eu sou de São Paulo, a minha esposa do Rio Grande do Sul, professora Patrícia. Mas 16 anos estamos na União Norte Brasileira.
Há 16 anos eu ouço falar da igreja do Marco. Eu fui pastor da igreja central de Imperatriz, que tinha um tanque batismal igual de vocês aqui, ó, igualzinho. E eu perguntei para a doutora Neuza, mas por que o tanque batismal é dessa forma? Por causa da igreja do Marco. A igreja do Marco é assim. Fui pastor da igreja central de São Luís também, igrejas que admiram vocês. Você não sabe, talvez, mas essa igreja é uma referência para a União Norte Brasileira. As demais igrejas copiam vocês. Portanto, nunca percam a espiritualidade e nunca percam o senso missionário, irmãos. No dia que vocês perderem a espiritualidade, no dia que vocês perderem o senso missionário, as igrejas pararão de seguir vocês. Portanto, obrigado pelo privilégio e a honra de dividir o pão da vida nessa manhã com a igreja que eu ouço a falar há 16 anos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo 34, também o versículo 35 e finalmente o 36. Lucas, capítulo 21, verso 34 em diante, a Bíblia diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, o que, igreja? Que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do que? Da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós, de que maneira? Repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a quantos? Quantos? A todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Evangelho de Lucas é um evangelho diferenciado. Mateus era judeu, coletor de impostos, um certo grau de instrução. Marcos, por sua vez, era jovem, era garoto quando Jesus desempenhou seu ministério. É mais certo entender que Marcos era mais um discípulo de Pedro do que de Jesus diretamente. João escreve o seu evangelho muito tempo depois, voltado para a igreja, defender contra as heresias, mas Lucas era médico. A sensação que eu tenho, igreja, é que Lucas começa a usar a sua precisão cirúrgica para escrever esse evangelho. É bem verdade que ele usa Marcos como fonte em alguns momentos, mas tem peculiaridades aqui que vêm de Lucas, que era discípulo de Paulo. O capítulo 21 de Lucas está chegando ao final do ministério terrestre de Jesus. Eu abrindo o coração para vocês, eu digo que Lucas poderia ter colocado outras coisas aqui. Ele poderia ter colocado outros detalhes, mas sobe ao coração de Lucas registrar, palavra por palavra, do que nós acabamos de ler. Final do ministério de Cristo. Pouco tempo depois, Jesus estaria encarando a cruz, e ele coloca aqui aquilo que a igreja deve se preocupar, principalmente nos últimos dias. Se você é um leitor atento da Bíblia, você vai perceber que Lucas capítulo 21 é paralelo com Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus. É um sermão escatológico. É bem verdade que um momento ou outro ali está falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, mas a preocupação maior de Cristo é preparar o seu povo para o seu breve retorno. E como é que começa o verso 34?
Como é que é a primeira palavra do verso 34? Acautelai-vos por vós mesmos. Sabe, quando a mãe está despedindo o filho para ir para a escola, a mãe não diz assim: filho, tenha cautela. É muito, eu percebo assim que é muito... A mamãe olha para o filho e ela diz como? Filho, tome cuidado. Se fosse um jovem falando, como é que ele diria? Se liga aí, presta atenção, não é verdade? Aqui Jesus dirige sua atenção, no primeiro momento, para os discípulos, porque os discípulos seriam golpeados um pouquinho mais para frente com a ausência de Jesus. Eles não aceitariam com muita facilidade que Jesus iria embora o Espírito Santo viria, que é justamente o propósito dos 10 dias de oração, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Então Jesus, com o coração apertado, ele olha para os discípulos, olha ali para a sua igreja, para os seus seguidores, e diz assim, e ele diz: tome cuidado, fique esperto, acautelai-vos por vós mesmos. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião. Eu estava no 2º ano de teologia, no ano de 2002, a extinta BRA. Vocês se lembram? Alguém viajou na BRA? Acho que ninguém, né? A BRA estava fazendo só o sul-sudeste, talvez. E eu lembro que tudo era novidade, eu entrei no avião até de terno. E quando eu estou sentado lá, a aeromoça vem no corredor e ela começa a dar as instruções de segurança, instruções essas que vocês conhecem bem. E ela começa a dar as indicações, as orientações, mas o que mais me chamou a atenção, nessa minha primeira viagem de avião em 2002, foi quando ela disse assim: amigos, se faltar oxigênio dentro dessa aeronave, máscaras cairão à sua frente. Primeiro coloque em você e depois coloque na pessoa vulnerável ao seu lado, pode ser um idoso, uma criança, alguém com uma limitação. Sabia que eu achei um absurdo aquilo? Eu achei um absurdo, porque o nosso desejo, o nosso propósito geralmente é querer ajudar quem está ali do lado, não é mesmo? E como é que você vai ajudar alguém se você desmaiar? Como é que você vai poder salvar alguém se você perder a sua consciência? Para que você possa salvar alguém, você precisa estar respirando muito bem. E é justamente isso que a aeromoça quis ensinar. Eu vejo nas palavras de Jesus essa ideia. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Ao invés de ficarmos excessivamente se preocupando com as outras pessoas, se preocupe primeiro com a sua vida espiritual. A gente fica tanto analisando, fiscalizando o vizinho, o irmão da igreja, o próximo, e a gente se esquece que Jesus, em primeiro lugar, está preocupado com você. Coloque a máscara, respire o oxigênio do céu. Por isso que Jesus olha para os discípulos e diz: acautelai-vos, se preocupe primeiro com vocês mesmos. E ele prossegue na mensagem: para que nunca vos suceda que o vosso coração fique como, igreja? Sobrecarregado. A preocupação de Cristo é que o seu coração e o meu também fique sobrecarregado com coisas erradas. E vocês vão perceber que Ele está preocupado até que o coração fique sobrecarregado com as coisas certas. E Jesus prossegue: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai começou a construir uma casa na frente. E lógico, meu pai querendo economizar, sendo inteligente, ele disse assim: filho, você vai ser o assistente, né, do pedreiro. Você vai trabalhar com o pedreiro. Eu lembro que chegou o dia da gente, São Paulo diz bater laje. Eu não sei como é que fala aqui no Pará, viu? É bater laje? Bater a laje, porque faz muito frio, precisa de laje, né?
E os pedreiros começaram a fazer ali a massa, colocar a massa, o concreto, dentro da lata e colocava em cima do ombro de quem? Já pegou, né? Em cima dos meus ombros. Eu tinha que carregar aquela lata cheia de concreto e entregar para o outro pedreiro lá que estava derramando em cima da laje. Você consegue imaginar como é que ficou o meu ombro no final daquele dia? Porque quando você está sobrecarregado, a tendência é você se machucar, é você se sentir cansado, zerado. Foi como eu fiquei naquele dia. Se porventura eu estou falando nessa manhã para alguém que não está cuidando da vida espiritual, não está cuidando de si mesmo, está permitindo que o coração fique sobrecarregado, tome cuidado. A primeira indicação que Jesus coloca aqui no texto bíblico é um coração sobrecarregado com as consequências da orgia. E eu bateu uma curiosidade, eu queria ver essa palavra no original, kraipali, que é orgia no grego. Essa palavra está relacionada no original com uma pessoa que está tipo quase nocauteada. Sabe numa luta de boxe, que o lutador recebeu tantos golpes na cabeça que ele chega a um ponto que ele já está como? Já perdendo o equilíbrio. Quando o coração fica sobrecarregado, quando o coração fica sobrecarregado com orgias, com o pecado, é um cristão que está quase indo para a lona, quase sendo nocauteado. E a palavra orgia, amigos, imagine comigo, é mais ou menos assim, imagine um armário, ou quem sabe o guarda-roupa lá da sua casa, e você sabe que o guarda-roupa tem várias gavetas. Bom, se você tem um pouco de toque, como eu tenho, você vai querer colocar as gavetas tudo arrumadinho, né? Tem uma gaveta ali que é das camisas, das camisetas, outra ali das roupas íntimas, uma gaveta ali das meias, fica tudo organizadinho. O guarda-roupa em tese deve ser assim, inclusive o armário da cozinha também. Ao invés de Jesus colocar uma lista de pecados que deixa o coração sobrecarregado, Jesus coloca aqui 3 gavetas. E essas 3 gavetas, elas contemplam os pecados que estão sobrecarregando o coração do cristão. A primeira gaveta, a gaveta da orgia, que quando alguém se aventura a abrir essa gaveta, as consequências da orgia é levar alguém para pedofilia, para masturbação, para o adultério, promiscuidade, imoralidade, pensamentos impuros, homossexualismo, e assim vai, tudo aquilo que é uma depravação sexual, que foge do original. Jesus está dizendo para a igreja: se preocupem com vocês mesmos, abra os olhos, não permitam que o coração fique sobrecarregado com as consequências da maldição da orgia. Eu sou arriscado a falar, não tenho certeza, mas sou arriscado a falar, que é uma geração muito sexualizada. Estou falando alguma bobagem? Crianças, não é verdade? Portanto, Jesus estava se preocupando com isso, no finalzinho do ministério dele, com a vida espiritual. E ele continua falando: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. E depois da vírgula aparece o quê? Da embriaguez. Talvez você está olhando para mim e dizendo assim: essa parte do sermão não é para mim, pastor. Eu nunca bebi. Me responda: será mesmo que é só a bebida alcoólica que provoca embriaguez? Enquanto que a primeira gaveta é a gaveta da imoralidade, a segunda gaveta é a gaveta dos vícios. Tudo aquilo que provoca algum tipo de vício na sua vida, na minha vida, que tira o nosso foco da Bíblia, que tira o nosso foco da cruz, que tira o nosso foco de Jesus, de alguma maneira nos embriaga. A revista Veja publicou um artigo algum tempo atrás, que o brasileiro está gastando no mínimo 44 horas semanais em redes sociais. E eu fiquei pensando, 44 horas semanais, está lembrando do que mesmo? Lembra do quê? A jornada de trabalho. Já pensou?
O que a pessoa deveria gastar no trabalho, 44 horas de trabalho, é o que ela está gastando em redes sociais. Isso está caindo nas suas mãos e nas minhas mãos nesse exato momento. Qual é o seu vício? Qual é o meu vício? Eu estou ficando embriagado com o quê? O que está tirando o meu foco de Jesus? O que está tirando o foco da pregação do Evangelho? O que está tirando o foco da volta de Jesus? Eu percebo nas palavras que Lucas registra aqui, as palavras de Cristo, uma preocupação de Jesus antes de ir embora. Se preocupem com vocês mesmos, para que nunca, essa palavra é muito forte, você não acha? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações desse mundo. Essas preocupações, Jesus está se referindo a dois tipos. A primeira preocupação, eu vou começar pela ruim, tá? Vou começar pela ruim. Imagine a seguinte cena: uma pessoa está traindo o cônjuge, e quando está traindo o cônjuge, é para todo mundo ver ou faz escondido isso? Escondido, né? Se vai no motel, escondido, é de noite, e na hora de sair, aquela preocupação se alguém vai ver, não é uma preocupação ruim? Sim ou não? Não é verdade? Se está roubando, vai roubar para todo mundo ver? Como é que eu roubo? Escondidinho, né? Pega, esconde, a preocupação se as câmeras estão registrando. Então perceba que essa é uma preocupação ruim. Agora vamos imaginar um outro tipo de preocupação. Aquela pessoa que quer passar no vestibular. Eu passei por essa experiência. Muitos aqui também já passaram ou passarão. Mas a preocupação é tão grande em passar no vestibular, que aquilo que é mais importante do que é o vestibular é ficar de lado. Se casar é uma preocupação importante, trabalhar é uma preocupação importante. Eu vou falar de algo bem simples: pagar uma conta de luz é uma preocupação importante ou não é? Fique sem pagar. Fique sem pagar a conta de luz, o que acontece? Então é uma preocupação importante você ter luz na sua casa, não é verdade? Então Jesus, quando ele está falando assim, se cuidem, presta atenção, se fosse uma linguagem coloquial, se liga aí, não permitam que o coração fique sobrecarregado, pesado com as consequências da primeira gaveta, qual é? Da imoralidade, né? Da orgia e tudo aquilo que deriva disso. A segunda preocupação, a segunda gaveta, qual é mesmo? Dos vícios, aquilo que está roubando o seu tempo, roubando a sua atenção. A terceira preocupação é justamente a terceira gaveta, é a gaveta da preocupação. Boas e ruins. Tanto daqueles que cometem pecado, como daqueles que estão permitindo que coisas boas roubem a atenção daquilo que é mais elementar, daquilo que é mais essencial para a vida, que é Jesus Cristo e sua palavra, e o relacionamento com Ele. E Jesus então prossegue dizendo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Essa frase que aparece no finalzinho do verso 34, a sensação que eu tenho é que ela deu um eco na Bíblia, porque Paulo usa isso algumas vezes. Eu até separei aqui um texto para compartilhar com vocês. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Paulo escreveu novamente em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: mas também o retorno, a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. É uma mensagem que Paulo pega emprestada constantemente. A mensagem que eu prego hoje, que veio de Cristo Jesus, Paulo faz um eco. E ele tem essa preocupação com a igreja do laço. Olha,
eu nunca peguei um passarinho na vida. Nem com baladeira, nem com estilingue, nem com funda, nem com arapuca. Mas eu já vi gente fazendo. O passarinho que vai ali comer aquela comidinha, ele nunca está imaginando, nunca vai imaginar que segundos depois, aquela arapuca, aquele laço ia fazer o quê? Prendê-lo. E é justamente a preocupação de Jesus e Paulo em relação a você e a mim. Arapuca. Repentinamente. Às vezes a gente acha que nada vai acontecer. A gente tem a falsa sensação que ninguém vai ver. A gente tem a falsa sensação que estamos seguros. Porque o cônjuge não está vendo, o pai não está vendo, a igreja não está vendo, a comissão da igreja não está vendo. Eu estou na FAAMA, esse é meu 2º ano de FAAMA, mas eu cuidei de igrejas 14 anos. E eu vi muita gente, amigos, sofrendo e chorando, porque o laço do diabo está armado para pegar a cada um de nós. Então por isso que Jesus fala, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca aconteça e suceda que o seu coração e o meu fiquem sobrecarregados. Qual é a primeira gaveta? Com a imoralidade. Qual é a segunda gaveta? Os vícios. Qual é a terceira gaveta? As preocupações boas e as preocupações ruins. Porque isso virá. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. A escatologia, a pregação do evangelho, as profecias, a volta de Jesus, não dependem de nós. A profecia apocalíptica, ela acontece independente da participação humana. A única profecia que tem participação humana é aquela profecia de Nínive, né? Que Jonas prega, a cidade se arrepende, e Deus ainda dá um período maior de graça, que é a profecia clássica. Essa profecia aqui, Lucas capítulo 21, é o sermão profético de Jesus, há de sobrevir a todos. Quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja, vai acontecer. E eu sinto no coração do nosso mestre um certo desespero, uma preocupação, porque Jesus sofre só em imaginar que você e eu podemos estar de fora do céu. Ele sofre com isso. O que faz garantir, respaldar as minhas palavras? A cruz. Porque se você não tivesse valor para Jesus, se eu não tivesse valor para Jesus, Ele não teria suportado a cruz. Ele não teria encarado o Calvário, aquela humilhação, a coroa de espinhos, os cravos. Foi crucificado nu, humilhado, cuspido, passou por tudo aquilo para abrir diante de você, da sua família e de mim, a oportunidade da salvação pela graça. Então Jesus não quer que uma coisa fútil, uma coisa banal, venha tirar você de algo maravilhoso que é o céu. Porque vai acontecer, está escrito aqui no verso 35, pois há de sobrevir a quantos? A todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E finalmente, Jesus chega aqui no verso 36 dando um conselho com um apelo. E o apelo não é do pastor Alexandre, é o apelo do próprio Cristo, está no verso 36. E ele diz o seguinte, qual é a primeira palavra? Verso 36. Qual é a primeira palavra? Não estou ouvindo a minha igreja. A primeira palavra, vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. No verso 36, Jesus pega emprestado uma palavra militar. As cidades antigamente, cidades muradas, muros largos, altos, e o rei sempre colocava ali sentinelas, 24 horas, inclusive de madrugada, o tempo todo. E o trabalho da sentinela era ficar olhando para o horizonte. Não podia dormir, não podia relaxar, tinha que estar atento como um bom soldado, treinado, olhando para o horizonte. Se porventura viesse um exército inimigo, o que esse atalaia tinha que fazer?
virar para a cidade e tocar a trombeta. O pastor está demorando tanto no sermão que está acabando as baterias, né? Deixa eu só fazer o apelo que Jesus fez. Então o soldado tinha que olhar para o horizonte, e vindo o exército inimigo, ele tinha que avisar o seu povo que uma iminente luta estava para acontecer. E Jesus aplica isso para a igreja. Igreja, vigiai. A pergunta é, de que maneira se vigia? Ele diz, amigos, está escrito na palavra, saiu da boca de Cristo: vigiai, pois, a todo tempo, fazendo o quê? Orando. Porque uma igreja que ora, um pastor que ora, jovens que oram, idosos que oram, crianças que oram, elas estão preparadas para lutar e impedir que o coração fique sobrecarregado com as imoralidades, com os vícios e com as preocupações desse mundo. Se a igreja de fato orar, nós iremos nos defender do jeito certo dos ataques de Satanás. Eu posso abrir meu coração para vocês? Vocês me permitem? De coração, posso abrir o coração para vocês? Me responda uma coisa: esse projeto 10 dias de oração, nós estamos fazendo na igreja adventista há quanto tempo? Já tem quanto tempo que a gente está fazendo? Porque o ano passado teve, o ano retrasado teve. Você sabe mais ou menos? Já tem quase 10 anos que nós estamos fazendo o projeto 10 dias de oração. Você não sente que tem alguma coisa errada nisso? Porque depois que Jesus morre, porque depois que Jesus ressuscita, Jesus permanece com os discípulos 40 dias após a sua ressurreição. E quando Jesus está ali no Monte da Ascensão, ele olha para os discípulos chorosos, e Jesus diz assim: vocês vão para Jerusalém, e vocês vão estar em Jerusalém, orando, se arrependendo dos pecados, porque sobre vocês virão o Espírito Santo. Amigos, os discípulos simplesmente obedeceram a Jesus, foram para Jerusalém, oraram, se arrependeram, confessaram os pecados, se uniram, e 10 dias depois da ascensão de Cristo, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio poderosamente sobre eles na chuva temporã. Vocês entenderam? Eles oraram 10 dias, quantas vezes para receber o Espírito Santo? Apenas uma vez. Lógico, eles permaneceram com uma vida de oração, mas a chuva temporã tinha vindo sobre eles. A igreja adventista do 7º dia está esperando qual chuva? A chuva serôde. Nós estamos há 10 anos orando por 10 dias e nada aconteceu até agora. De extraordinário, não. Como os discípulos, não. No Pentecostes eles batizaram quantas almas? Quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Eles que nunca frequentaram uma escola de idiomas, pregaram pelo menos em 14 línguas diferentes. Tinha 14 nacionalidades diferentes no Pentecostes. Portanto, irmãos, o meu tempo acabou. O recado de Jesus para mim e para você é que nós devemos fazer o que está na Bíblia do jeito certo. Vigiar, orar, sinceramente, pedindo o batismo do Espírito Santo. Pregar o Evangelho, amar uns aos outros e fechar o coração para o inimigo. Você quer tomar essa decisão comigo hoje? Deseja? Eu não posso chamar vocês aqui na frente, né? Mas você pode ficar em pé, dizendo para Jesus: eu aceito, eu quero vigiar, eu quero orar como um soldado atento, fechando a porta do coração para o pecado, abrindo a minha alma para o céu. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E se isso acontecer na igreja do Marco, se as outras igrejas ficam copiando a estrutura física do Marco, imagine a estrutura espiritual dessa igreja. Vai ser uma revolução na União Norte Brasileira. Vai ser uma revolução no Brasil e no mundo, se Jesus Cristo voltar na nossa geração. Eu termino com poucas palavras, tá? No dia 3 de novembro
de 2009, eu estava em Imperatriz, como já falei, na central de Imperatriz, e era aniversário do meu filho. A igreja fez o aniversário do meu filho na minha casa, uma coisa linda. Era um clima de alegria, crianças correndo para lá e para cá, e de repente o telefone tocou lá em casa. A minha esposa atendeu o telefone e do outro lado da linha era meu pai, contando que a mãe dele tinha morrido naquele dia. Eu tinha uma ligação com a minha avó, uma pessoa maravilhosa, sabe? Sinto saudades dela. Mas aquele dia para mim foi uma mistura de sentimentos, porque toda vez que o meu filho faz aniversário, eu sei que aquele dia é o dia que minha avó morreu. Depois que o Covid começou, potencializaram as mortes. Muita gente morreu. E a gente sabe que isso só vai acabar em que dia? No dia que Jesus voltar. Não crie raízes nesse mundo, nós não devemos criar raízes nesse mundo. Aqui não é o nosso lar. Você pode ter uma casa confortável, um carro confortável, um salário confortável, mas isso aqui não é o nosso mundo. O nosso mundo está vindo. Jesus está voltando. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Senhor. Hoje pela manhã nós abrimos o nosso coração para ficarmos mais atentos aos laços que Satanás coloca à nossa frente. Nós não queremos permitir que o nosso coração fique sobrecarregado com qualquer coisa, com pecado, com aquilo que não é pecado. Nós queremos aprender a confiar no Senhor, queremos aprender a sermos dependentes do Senhor, e acima de tudo, Senhor, nós queremos vigiar a todo tempo, a todo custo, orando, lendo a Sua palavra, realmente consagrando o nosso lar, consagrando a nossa igreja, consagrando a nossa vida. Batiza-nos com o Santo Espírito, Senhor. Estamos pelo menos há 10 anos, 10 dias orando por isso. Os discípulos oraram uma vez e foram batizados, falaram em outras línguas. Poucas décadas depois, o mundo inteiro já estava evangelizado. Portanto, na manhã desse sábado, nós pedimos encarecidamente que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, dos pastores, dos anciãos, das famílias, e pedimos, ó Deus, que Jesus feridas, em nome e por amor de Jesus, e todos dizem? Amém, Senhor.